Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir Sob as Estrelas, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Este é um conto sobre amor, renúncia e culpa. O padre Júlio reencontra Ianinha, mulher ligada a seu passado, e aquilo que ele tentou abandonar ao seguir a vida religiosa. Sob o céu estrelado, retornam lembranças de juventude, desejos e escolhas que continuam ferindo. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de Sob as Estrelas. Sob as Estrelas, a Olavo Bilac. O padre Júlio voltava do seminário, de coroa aberta e de batina, pronto para servir a Deus na sua vila mineira. Alcandorada sobre precipícios de verdura e rochedos abruptos. Alto, branco e esguio, figura mística de quem sonha e prescruta mistérios. Ele derramava o olhar pelas penedias da encosta, tachonadas de flores de quaresma, sem ânimo de perguntar pela sua amada de outrora, o seu único amor, aquela pobre Aninha, tão ardente e apaixonada, que o enlaçava nos seus braços flexíveis como hastes de Hera, queimando-o com fulgor dos seus olhos negros de mineira inculta e imaginosa. Juntavam-se de noite nos campos, ela fugida do casebre da avó cabocla, ele da casa do tio padre. Amavam-se sob as estrelas. E Aninha sabia contos do sertão, história de feiticeiros e lobisomens, que ele contava risonha, achando graça nos seus terrores. Ele beijava-lhe a garganta túmida, pedindo-lhe que se calasse. Tinham começado a mocidade juntos. Ela era mais moça, mas muito mais precoce. Ele a adorava de joelhos, já um pouco voltado para o culto divino. De repente, interrompeu-se o idílio. O tio padre exigiu que o sobrinho fosse para o seminário. Das fugas noturnas, só eram sabedoras as estrelas. Júlio, tímido, obedecendo à vontade do velho e impelido mesmo pelo seu espírito religioso, despediu-se da amante com resignação. Ela é que teve transportes de louco, que se colou a ele como uma cobra a um tronco, dizendo-lhe que o amava, que lhe dera a sua virgindade, a sua alma, que a vida era aquilo, a liberdade, o beijo, o amor. A tentação foi vencida. Júlio deixou-a sozinha, soluçando alto na noite escura e silenciosa. Agora, olhando para aquelas penedias, para aqueles vales enormes, pensava que antes a Ianinha tivesse morrido. E era essa a sua esperança. Queria ser puro, queria ser santo. Voltara-se para o céu com fé arrojada. Detestava o mundo e a carne. Vinha imundar a alma naquele mesmo desterro que enchera de beijos e abraços pecaminosos. Nos seus êxtases, a figura de Ianinha atravessava-lhe por vezes a mente, como uma tentação diabólica e terrível, mostrando-lhe a alvura dos dentes, a negrura das madeixas revoltadas, a rijeza dos seios morenos. Excomungava-a, a amaldiçoava, enchia-se de cilícios e caía chorando, contrito, esmagado pelo remorso numa alucinação dolorosa, sem achar meio de se purificar daquele passado que o assombrava. Antes a Ianinha houvesse morrido. Para saber isso, e com medo de o perguntar, Júlio foi ao cemitério, que era um canteiro de pequeno. Ajoelhou-se em frente de cada sepultura. De quem era esta? De quem era aquela? Perguntava. O coveiro sabia os nomes de todos os enterrados. Morria-se tão pouco ali. Uma era da tia Zefina, outra do Simeão, outra. Eram todos velhos, muito velhinhos já. A Ianinha, então, vivia ainda. Júlio corou com vergonha daquele pensamento cruel. O nome da moça queimar-lhe-ia os lábios, se o dissesse, e estava certo. Toda a gente tomaria conta do seu segredo. Não, não perguntaria por ela. E abstrato, ajoelhou-se junto de uma sepultura coberta de flores selvagens. Esta é de uma criança, explicou o coveiro. Não deveria estar enterrada em sagrado, mas enfim. O padre ergueu o rosto longo e pálido numa interrogação muda. É do filho de uma cabocla, Ianinha. A peste não o batizou. De mais a mais ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o diabo. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Quem sabe? Júlio baixou os olhos para a terra, cruzando as mãos com força sobre o coração.
O seu rosto, alvo e macilento, nada dizia, mas a batina estremecia ao arquejar do busto curvado. Sabia bem, do fundo daquela terra subia alguma coisa que eu chamava, que eu solicitava e lhe dizia: És meu. Aquelas flores selvagens não eram uma inscrição. Um nome que ele acusava a paternidade? O dia caía gloriosamente. Franjas de ouro e mantos de púrpura arrastavam-se pelo horizonte em nuvens grossas embebidas de luz. Pelas penedias escarpadas, as bromélias erguiam os penachos cor de fogo. Piteiros enormes eriçavam os despenhadeiros. E lá embaixo, o rio passava numa curva, caudalosamente, refletindo o céu rubro, vermelho ele próprio, como uma onda de sangue. Toda a terra parecia vitoriosa, erguendo as suas montanhas colossais, a sua vegetação estupenda, o seu cheiro de força, de amor e de fertilidade. Júlio teve ímpetos de escavar a terra, arrancar de lá o corpo daquele desconhecido, filho do seu amor e da sua carne, de chorar sobre os seus ossos despidos, e colar-lhe na caveirinha branca os seus lábios profanos, de lhe dizer que havia ternura no seu coração, que debalde procurava tornar seco e estéril, que amava nele a sua virilidade, a sua juventude, e aquela pobre Aninha. Nisto, levantou-se, frio e assustado. Como podia ele, religioso, padre, pensar na tentação da carne? Naquela criatura que estilara peçonha e dor por toda a sua vida, aquela cúmplice do demônio que assaltava sem temor os ninhos das corujas, mostrando ao luar o negror das madeixas e a alvura dos dentes no riso selvagem? Antes fosse ela a morta. Demais não a enterrara ele para todo sempre na lembrança? Nessa noite Júlio não dormiu. Voltava sem as ler as folhas do breviário. Lá fora o vento soprava em roncos e uivos e a lua sumia-se em nuvens fumacentas. Se erguia o olhar, via sorrir-lhe o doce Jesus, do regaço materno, na parede em frente. Uma criança, uma flor de carne e de sonho, que divina coisa! E ele tivera um filho, e não o vira nunca, e não o amara, e não repousara sobre o seu coração frágil, morada do pecado e da vergonha, e não lhe beijara os pezinhos acetinados, nem a boquinha já roxa pela morte. Na solidão do seu quarto rezava pelo filho, aquela alma pagã, criada pelo seu beijo, porque, sabia-o bem, a Ianinha não tivera outra amante. Era ele o seu dono, o Senhor absoluto e muito amado, o Deus supremo daquela selvagem, filha da terra e amiga da terra, para quem a natureza era a única Bíblia a que abria sua alma simples. E ele voltava querendo achá-la morta. Encostado à mesa junto ao leito vazio, o padre compunha em mente as feições do filho. Dava-lhe vulto, sentia nele o melhor da sua alma, o mais elevado dos seus ideais. Súbito, um toque de sino vibrou rebelde e agudo na noite silenciosa. O padre ergueu-se, lívido. Que seria aquilo? Eram 2 horas. O vento abrandara. Houve um rumor de asas algodoadas fugindo espavoridas do campanário. A vila dormia tranquilamente, mas veio outra badalada do sino. Tangida com nervo e raiva, atravessara o espaço negro como um grito de dor. Aquele toque sucederam outros e outros, desordenados, como se o pobre sino da aldeia tivesse enlouquecido ou abrigasse no seu velho bojo todas as bruxas e duendes dos campos. O padre, assustado, amparou-se ao crucifixo, ergueu-o e caminhou resoluto para a porta, que abriu de par em par. O campanário ficava à esquerda, dominando o vale enorme, todo cheio de sombra. Júlio seguiu para ali, com a cruz erguida e os lábios murmurando preces. Pareceu-lhe distinguir um vulto branco agitando-se na treva como um fantasma. Elevou bem alto o Cristo, e a poucos passos a sua voz forte retumbou num esconjuro formidável que abalou a terra. O sino emudeceu, mas o vulto branco lá estava, desenhando uma curva pálida na escuridade. O padre chegou-se para o campanário, audaciosamente, sentindo-se bem apoiado no crucifixo e na sua fé religiosa. A poucos passos estacou. A lua rompera o crepe das nuvens e iluminava Ianinha seminua, com a cabeça deitada para trás, o cabelo pendente, os olhos perdidos na abóbada estrelada. Ela ali estava, segura a corda do sino. Aquele velho sino de aldeia, tão meigo, tão acostumado a só falar de paz às montanhas solitárias. Ianinha quedou-se imóvel, sentindo Júlio perto, mas com medo de olhar-lhe para a batina. Depois falou num queixume, murmurando as palavras.
Disse que tivera dele um filho, lindo como os amores, que estava ali no cemitério muito sossegadinho. Júlia estremeceu, os braços estenderam-se-lhe para prendê-la, os lábios moveram-se-lhe para beijá-la, mas conteve-se, hirto, de cruz alçada, livrando-se da tentação. E Aninha chorou. Aquele tempo antigo fora tão bom. O campo aí estava, aberto a todos os seres, fértil, com os hinos das aves e o perfume das plantas. A vida arrebentava à toa em cada canto, em troncos velhos viçavam lianas e parasitas. Em corolas de flores aninhavam-se milhares de insetos e os ninhos estavam povoados. E as tocas recendiam a paz amorosa, e toda a terra desabrochava à espera de que eles fossem também, como noutros tempos, amar-se sob as estrelas. Pecar? Não era pecado. Que seria o mundo sem a perpetuação do amor? Pecar? Não era pecado. Que seria o mundo sem a perpetuação do amor? E Aninha arrancava aquilo da sua imaginação caudalosa, lamentando-se por não ter nascido sob outra forma, por não ter a vida libérrima da ave, do inseto ou da flor, e estava formosa, formosa como nunca. Mas o padre sentiu o peso do crucifixo nas mãos geladas. Certamente que no fundo da sua alma alguma luta havia que lhe cerrava os beiços e lhe iluminava a fronte larga e lívida, mas a palavra de amor não lhe saía da garganta. Voltou para dentro, de cruz erguida, com as faces banhadas de lágrimas, consumou o sacrifício, entregava-se a Deus. Lá fora, o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, como se o próprio diabo tangesse. Depois tudo emudeceu. As aves voltaram para o campanário. Uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte. E, só no meio da noite, o cadáver da Inhaninha, enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo, todo cheio de aromas e de treva. Você ouviu Sob as Estrelas, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, a espiritualidade não aparece como paz, mas como conflito. Júlio tenta apagar o passado, mas Ianinha permanece como uma presença viva. O amor renunciado não desapareceu, ele voltou como um sentimento de culpa. Sob as Estrelas é um conto sobre o preço das escolhas definitivas. Júlia Lopes de Almeida mostra que negar o próprio coração pode parecer virtude, mas também pode deixar ruínas pelo caminho. No fim, fica a pergunta: o que custa mais caro, seguir o desejo ou passar a vida toda tentando destruí-lo? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura.